Olá, bem-vindo ao canal Sinergia e Ética. Fico muito feliz de ver você aqui. Eu sou Sérgio Luiz Gianico. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e descobrir as raízes da polarização política no Brasil, quando esses acontecimentos começaram. Não foi neste século com Lula e Bolsonaro, nem mesmo no século passado. Hoje, vivemos apenas o ponto mais crítico e próximo de uma ruptura, mas o berço dessa polarização remonta ao final do século XIX, quando a imigração europeia trouxe não apenas braços para a lavoura, mas também novas ideias, algumas libertadoras, outras radicais. Os imigrantes trouxeram consigo o fermento das revoluções sociais que agitavam o velho continente. O anarquismo, em efervescência, encontrou aqui terreno fértil entre operários e intelectuais. A classe trabalhadora, até então dispersa, passou a organizar-se em sindicatos e associações. Em 1917, São Paulo testemunhou a Grande Greve Geral, organizada por diferentes organizações anarquistas e sindicatos das indústrias. Foi um choque para a República. No ano seguinte, em 1918, ocorreu a insurreição anarquista no Rio de Janeiro, inspirada na Revolução Russa. Trabalhadores e intelectuais ousaram desafiar o regime, acreditando poder abrir caminho para uma nova ordem social. Essas ideias, inicialmente anarquistas, logo evoluíram para o comunismo, que ganhava espaço na Rússia e ecoava pelo mundo. Para muitos intelectuais brasileiros, era o que faltava para tentar remodelar a República recém-instalada. Assim, em 1922, nasceu o Partido Comunista do Brasil, PCB. Naquele mesmo 1922, São Paulo foi palco da Semana de Arte Moderna. O que parecia apenas uma revolução estética era também uma revolução de ideias. Os modernistas, Mário e Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Villa-Lobos, Niemeyer, Portinari, Drummond, Graciliano Ramos, Jorge Amado e tantos outros, buscavam romper com o clássico, criar uma identidade própria para o Brasil, mas também estavam impregnados por um desejo de transformação social. Eles não queriam apenas inovar a arte, mas também moldar uma nova mentalidade política e cultural. Criaram uma estética que se tornaria símbolo do modernismo, mas ao mesmo tempo ajudaram a abrir espaço para mudanças comportamentais e, indiretamente, para a disseminação de ideias revolucionárias. Como dizia Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a arte é a exteriorização da alma. Quando elevada, conduz à luz; quando corrompida, arrasta ao abismo. No Brasil, a arte moderna tornou-se força criadora de identidade nacional, mas também foi usada por alguns grupos como ferramenta de ideologização. Enquanto a cultura se agitava, a política também fervia. Apesar de ter participado da proclamação da República em 1889, o exército começou a perder espaço político. A República consolidou-se sob a política chamada Café com Leite, dominada pelas oligarquias de São Paulo, café, e Minas Gerais, leite. Esse arranjo deixou de fora não apenas o exército, mas também a maioria dos estados brasileiros. O voto de cabresto consolidava o poder das elites e alimentava descontentamentos. Do ponto de vista espiritual, o que acontecia era mais profundo. Ramatiz ensina que os movimentos coletivos da história não surgem por acaso. As massas humanas são como ondas do mar, por vezes calmas, por vezes tempestuosas, mas sempre movidas pela energia invisível das vibrações que carregam dentro de si. O Brasil, no início do século XX, vibrava em conflito. De um lado, o anseio por justiça social, igualdade, novos direitos. Do outro, o medo de perder tradições, propriedades e estabilidade. Divaldo Franco, décadas depois, explicaria que onde há medo, facilmente surgem extremos. O medo da elite diante do avanço do comunismo e o medo do operário diante da exploração se tornaram combustíveis de uma polarização que até hoje reverbera. Enquanto intelectuais e artistas abriam novos caminhos na cultura, a política brasileira seguia presa a um modelo de poder concentrado. A chamada política do café com leite, que garantia o revezamento entre as oligarquias de São Paulo, produtora de café,
e de Minas Gerais, produtora de leite, mantinha um sistema fechado e desigual. Essa prática, sustentada pelo voto de cabresto, excluía a maior parte da população e favorecia apenas os grandes coronéis. Os militares, que haviam sido protagonistas da proclamação da República em 1889, viam-se cada vez mais marginalizados, recebendo verbas cada vez menores e perdendo influência política. O resultado foi um acúmulo de tensões. O descontentamento deu origem ao tenentismo, uma série de rebeliões conduzidas por jovens oficiais do Exército, entre eles, nomes que depois marcariam a política nacional. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, 1922, inaugurou essa fase de insurgência. Seguiram-se a Revolta Paulista de 1924, a Comuna de Manaus no mesmo ano, e a famosa Coluna Prestes, de 1925 a 1927, que percorreu milhares de quilômetros pelo interior do Brasil, denunciando a corrupção e a desigualdade. Esses movimentos ainda não tinham força suficiente para derrubar a estrutura da República Velha, mas mostravam que o sistema oligárquico estava esgotado. O golpe final veio de fora. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York derrubou o preço do café, que era a base da economia brasileira. Subitamente, o país mergulhou em crise. Os imigrantes que trabalhavam no campo começaram a migrar para cidades, mas as indústrias eram incipientes e não havia emprego para todos. O caos social se instalava. Greves, revoltas e agitação popular criaram um ambiente perfeito para que o tenentismo ganhasse apoio popular. Nesse cenário, emergiu a figura de Getúlio Dornelles Vargas, o tenente gaúcho e ex-ministro da Fazenda de Washington Luiz. Em 1930, Vargas liderou o movimento que derrubou a República Velha e pôs fim à política do café com leite. A chamada Revolução de 1930 foi, na prática, um golpe que contou com o apoio de setores militares e civis descontentes. Nascia a chamada Nova República, com Vargas no comando como chefe do governo provisório. O olhar espiritual sobre a ruptura. No plano espiritual, André Luiz explica que sociedades, assim como indivíduos, passam por crises de crescimento. A crise de 1929, somada ao esgotamento da República Velha, foi como uma febre purificadora, necessária para forçar mudanças que o país vinha adiando. Chico Xavier dizia que o Brasil é um coração espiritual, mas como todo coração, precisa de batidas fortes para bombear vida nova. As revoltas e rupturas daquele período eram dolorosas, mas também instrumentos de aprendizado coletivo. Ramatiz alertava: quando a política se distancia da ética, o destino da nação é sacudido por crises que a forçam ao despertar. Foi o que aconteceu em 1930. Um sistema oligárquico ruiu para abrir espaço a novas experiências que, embora não perfeitas, representavam um avanço frente ao imobilismo da República Velha. De 1930 a 1934, Getúlio Vargas governou como chefe do governo provisório. Em 1934, foi eleito pela Assembleia Nacional Constituinte como presidente do governo constitucional. E, em 1937, instaurou uma ditadura que ficaria conhecida como Estado Novo. Vargas era uma figura singular, populista, apelidado de pai dos pobres, amado por grande parte da população, mas ao mesmo tempo governava com autoritarismo e absolutismo. Inspirava-se nas políticas sociais de Mussolini, com leis trabalhistas e sindicatos oficiais, e no controle cultural de Hitler, impondo censura à imprensa. Criou o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria e Comércio e fundou a Companhia Siderúrgica Nacional, impulsionando a industrialização. Ao mesmo tempo, concentrou poder, fechou partidos, controlou sindicatos e impôs censura severa à sociedade. Em 1935, Vargas enfrentou a oposição simultânea de comunistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, e dos integralistas, inspirados no fascismo europeu. Para manter-se no poder, declarou estado de exceção e, em 1937, instaurou o Estado Novo, fechando o Congresso e os partidos.
Sua habilidade política foi inegável, conseguia transitar entre trabalhadores, militares e elites. Mas, para isso, recorria constantemente ao populismo e ao autoritarismo. Em 1942, pressionado pela opinião pública e pelos ataques de submarinos alemães a navios brasileiros, declarou guerra ao eixo. Em 1944, tropas brasileiras, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, foram enviadas à Itália. Com o fim da Segunda Guerra, cresceu a pressão pela redemocratização. Em 1945, Vargas foi deposto por militares de seu próprio ministério. Retornou ao poder em 1950, eleito pelo voto popular. Mas, desgastado pela crise econômica e pelos ataques da oposição, sobretudo de Carlos Lacerda, terminou seu ciclo de forma trágica. Em 24 de agosto de 1954, cometeu suicídio no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O país foi tomado por comoção nacional. Milhões foram às ruas chorar sua morte, acreditando que Vargas havia se sacrificado em nome do povo. No plano espiritual, a figura de Vargas revela um paradoxo. Como lembra André Luiz, os líderes humanos são sempre instrumentos da coletividade que os sustenta. Vargas refletia tanto o anseio popular por justiça social quanto a tendência da sociedade à dependência de figuras autoritárias. Chico Xavier explicava que todo populismo carrega um risco, cria no povo a ilusão de que um homem pode resolver os problemas de uma nação, quando, na verdade, a transformação só acontece pela mudança íntima de cada consciência. Ramatiz acrescenta que o magnetismo de massas é poderoso, mas perigoso. Vargas soube usá-lo a seu favor, criando um elo emocional profundo com a população. Porém, esse magnetismo, quando não acompanhado de ética e espiritualidade, degenera em manipulação. A tragédia de 1954, portanto, foi mais que um drama pessoal. Foi um espelho da própria alma brasileira, um povo que, ao mesmo tempo em que amava seu líder, também o pressionava até a exaustão. Após o suicídio de Vargas e o curto governo de Café Filho, o Brasil entrava em nova fase. Em 1956, assumiu a presidência o médico e político mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira, com o lema ousado de 50 anos em 5. Juscelino representava o otimismo desenvolvimentista. Com um discurso conciliador e ao mesmo tempo audacioso, lançou o Plano de Metas, que tinha como objetivo modernizar o Brasil em ritmo acelerado. Seu governo investiu em energia, transporte, indústria e, sobretudo, em um projeto monumental: a construção de uma nova capital federal no coração do país, Brasília. A decisão de transferir a capital para o interior não era apenas estratégica ou geopolítica. Era simbólica, representava a tentativa de integrar o território nacional e marcar uma nova era. A construção de Brasília envolveu nomes de peso da arquitetura e do urbanismo, como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, ambos ligados ao modernismo, que nascera na Semana de Arte Moderna de 1922. Contudo, o sonho veio acompanhado de sombras. Brasília foi erguida em tempo recorde, às custas de enormes gastos públicos e de uma aliança promíscua entre governo e empreiteiras. Ali, no Planalto Central, nascia o ciclo das empreiteiras, que se tornaria, nas décadas seguintes, um dos maiores símbolos da corrupção político-empresarial no Brasil. Como lembrava Ramatiz, o progresso material, quando não acompanhado de ética espiritual, se converte em armadilha para a própria sociedade que o engendra. Brasília, monumental e futurista, distanciava os governantes do povo. Construída no coração geográfico do Brasil, ergueu-se, paradoxalmente, longe do coração humano da nação. Juscelino trouxe montadoras estrangeiras, impulsionou a indústria automobilística e gerou empregos em grande escala. O país parecia viver um salto para a modernidade. Mas o preço foi alto, a dívida externa cresceu, a inflação se agravou, e o modelo de crescimento acelerado abriu brechas para práticas de favorecimento e corrupção que se consolidaram como regra nos contratos públicos. No campo espiritual,
Valdo Vieira interpretaria mais tarde esse período como uma clara manifestação da psicosfera do consumo. O Brasil vibrava no desejo do progresso rápido, mas sem maturidade para sustentar esse avanço com responsabilidade coletiva. O resultado seria inevitável: crises futuras. Juscelino deixou Brasília como legado visível, mas também deixou uma herança invisível: a normalização da corrupção empresarial. A proximidade entre Estado e empreiteiras tornou-se um modelo de poder que se perpetuaria nos governos seguintes, atravessando décadas. Como ensinava Emmanuel, a obra de cada homem é um reflexo de seu mundo íntimo. Brasília refletiu tanto o sonho visionário de um Brasil moderno quanto a pressa de um país que, na ânsia de crescer, aceitou atalhos perigosos. Em 1961, após o governo Juscelino, o Brasil conheceu uma sucessão conturbada de líderes. O advogado e professor Jânio Quadros chegou à presidência com forte apoio popular. Carismático e habilidoso com as palavras, fez campanha como conservador e anticomunista. Sua imagem de austeridade, a vassoura como símbolo de varrer a corrupção, lhe garantiu a vitória. Contudo, uma vez eleito, surpreendeu ao condecorar o guerrilheiro Che Guevara e estreitar relações com a União Soviética. Esse movimento político despertou desconfiança em setores militares e conservadores. Sem apoio no Congresso, e sob pressões que nunca foram totalmente esclarecidas, Jânio renunciou em agosto de 1961, após apenas 7 meses de governo. Com a renúncia, assumiu o vice-presidente João Goulart, Jango, ex-ministro do Trabalho de Vargas e identificado com setores comunistas e nacionalistas. Jango defendia reformas de base, reforma agrária, controle sobre empresas estrangeiras, maior intervenção estatal. Para uma classe média assustada com o fantasma de Cuba e elites que viam ameaçados seus privilégios, as propostas de Jango eram sinal de perigo. Sua aproximação com cabos e sargentos do Exército, além do apoio da Frente Parlamentar Nacionalista, aumentou a tensão. Entre seus apoiadores estavam figuras como João Agripino da Costa Dória Neto, pai de João Dória, que décadas mais tarde seria prefeito de São Paulo e governador do estado. A guerra pelo trono já se mostrava uma disputa recorrente entre grupos políticos. A reação popular e militar. A classe média foi às ruas em protestos, temendo que o Brasil seguisse o caminho de Cuba. Em resposta, setores militares se organizaram para conter o avanço comunista. O general Castelo Branco, então chefe do Estado-Maior do Exército, passou a liderar os militares legalistas, que exigiam ordem e disciplina. A ameaça de corte marcial por insubordinação fez Jango recuar. Em 1964, diante da pressão de militares e da população, deixou o Brasil, exilando-se no Uruguai. Com a saída de Jango, o Congresso elegeu o general Castelo Branco como presidente. Assim começou a era dos militares no poder, que duraria 21 anos. Muitos chamam o episódio de golpe militar. Outros preferem vê-lo como uma reação necessária para evitar que o Brasil se tornasse uma Cuba sul-americana. O fato é que, a partir de 1964, o Exército assumiu o comando do país. Divaldo Franco explicou em diversas ocasiões que, quando uma sociedade se entrega ao medo, abre espaço para o surgimento de extremos. O medo da esquerda, de um lado, e o medo da direita, de outro, tornaram-se combustíveis de uma polarização que não buscava diálogo, mas vitória total. Ramatiz, por sua vez, advertia que nenhum governo, de direita ou de esquerda, conseguiria conduzir uma nação sem ética espiritual. Segundo ele, os povos colhem os líderes que merecem, e os líderes refletem a moralidade da coletividade. O Brasil de 1964 colheu o resultado de décadas de polarização, desconfiança e manipulação. A partir dali, o país entraria em uma nova fase, a dos militares, marcada tanto por crescimento econômico quanto por repressão política. Com a eleição de Castelo Branco pelo Congresso em 1964, iniciava-se oficialmente a era dos militares no poder. Diferente do que muitos retratam,
O processo não foi imediato nem uniforme. Havia dentro do próprio exército divisões entre legalistas, nacionalistas e setores mais autoritários. O discurso central era o de salvar o Brasil da ameaça comunista, um temor real à época, considerando o contexto da Guerra Fria e a recente revolução em Cuba. Castelo Branco, de 1964 a 1967. Foi o primeiro presidente militar, tinha perfil conservador, defensor de reformas econômicas e tributárias. Seu objetivo era estabilizar o país e preparar o retorno à democracia. Mas essas reformas desagradaram a muitos, sobretudo aos grupos comunistas e nacionalistas, que o acusaram de trair a causa popular. Ainda durante seu governo, surgiram tensões internas que culminariam no fortalecimento da chamada linha dura militar. Costa e Silva, de 1967 a 1969. Em 1967, assumiu o general Costa e Silva, mais próximo da ala nacionalista e menos flexível diante das pressões da esquerda. Seu governo enfrentou uma escalada da violência urbana. Grupos de guerrilha, inspirados por modelos cubanos e maoístas, recorreram a sequestros, assaltos a bancos e atentados. O Estado respondeu com força proporcional, endurecendo a repressão. Em 1968, após episódios de grande instabilidade, foi editado o Ato Institucional número 5, AI-5, que deu poderes quase absolutos ao Executivo, fechamento do Congresso, cassação de mandatos, censura prévia à imprensa e suspensão de direitos políticos. Esse foi o ponto mais duro do regime, lembrado até hoje como símbolo da repressão. Médici, de 1969 a 1974. Após Costa e Silva sofrer um AVC, uma junta militar assumiu e em seguida elegeu o general Emílio Garrastazu Médici. Seu governo coincidiu com o auge da repressão contra a guerrilha urbana e rural, mas também com o auge do chamado milagre econômico. O país crescia a taxas impressionantes. O consumo aumentava. Carros, eletrodomésticos e bens de consumo tornaram-se acessíveis para a classe média. O BNH financiava a casa própria, estatais se multiplicavam, e o Brasil parecia viver um período de prosperidade. No entanto, essa prosperidade estava assentada em empréstimos externos e em um modelo que mais tarde cobraria seu preço. A censura à imprensa era intensa, mas curiosamente a MPB floresceu, com artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso utilizando letras de duplo sentido para criticar o regime. Geisel, de 1974 a 1979. Em 1974, assumiu o general Ernesto Geisel, que iniciou o processo de abertura lenta, gradual e segura. Extinguiu o AI-5 em 1978 e reconheceu a República Popular da China. Mesmo ainda sob o controle dos militares, o país começava a respirar novos ares. Geisel era um ex-tenentista que havia apoiado João Goulart, o que gerava desconfiança entre setores conservadores. Ainda assim, foi sob seu governo que se começou a pavimentar o caminho para a redemocratização. Figueiredo, de 1979 a 1985. Em 1979, assumiu o general João Figueiredo, o último presidente militar. Promoveu uma anistia ampla, geral e irrestrita, permitindo o retorno de exilados políticos. Essa abertura trouxe de volta muitos líderes da esquerda, que rapidamente reorganizaram partidos e movimentos. Contudo, o Brasil vivia então uma grave crise econômica. A inflação disparava, atingindo mais de 200% ao ano em 1984. O milagre econômico havia se esgotado. O país vivia manifestações populares cada vez maiores, como a campanha Diretas Já, que pedia eleições diretas para presidente. A pressão social tornava inevitável a transição. Divaldo Franco sempre alertou que todo fanatismo é porta aberta para a obsessão coletiva. Durante os anos de chumbo, tanto os extremistas de esquerda, que recorreram à violência, quanto os militares mais duros, que responderam com tortura e censura, caíram no mesmo ciclo de sombra.
Ramatiz explicava que, quando uma sociedade não consegue resolver seus conflitos pelo diálogo, a violência torna a linguagem dominante. O Brasil, nesse período, mergulhou em uma guerra silenciosa, onde cada lado acreditava lutar pelo bem, mas ambos alimentavam o mesmo campo vibratório da dor. Valdo Vieira, com sua linguagem mais técnica, descrevia a psicosfera da época como um campo denso de energias entrópicas, resultado da simbiose entre a repressão e a resistência violenta. O ciclo militar deixou heranças contraditórias. De um lado, grandes obras, crescimento econômico, infraestrutura, pleno emprego em alguns períodos. De outro, censura, perseguições, torturas e ausência de liberdades políticas. No plano espiritual, talvez a maior herança tenha sido a lição de que nenhuma ordem imposta pela força se sustenta indefinidamente. Como ensina Emmanuel, o poder sem amor é como fogo sem luz, queima, mas não ilumina. A sociedade brasileira sairia dessa fase marcada por traumas, mas também mais madura para enfrentar os novos desafios da redemocratização. Com o fim do governo militar, o Brasil entrou em um novo ciclo, marcado pela esperança, mas também por novos desafios. Em 1985, o país assistiu à eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A vitória simbolizava a transição pacífica para a democracia. Entretanto, Tancredo adoeceu gravemente e faleceu antes da posse. Coube ao vice, José Sarney, assumir a presidência. Assim começava a redemocratização. Sarney, de 1985 a 1990. Esperança e hiperinflação. O governo Sarney trouxe de volta as eleições diretas, a liberdade de imprensa e a abertura política. O Brasil respirava democracia, mas a economia sufocava. A inflação atingiu níveis históricos, chegando a mais de 200% ao ano. O país entrou em hiperinflação, e o poder de compra das famílias era corroído diariamente. Supermercados remarcavam preços várias vezes ao dia, gerando um ambiente de insegurança. Foi também durante o governo Sarney que a corrupção política ganhou nova roupagem. Ministérios, estatais e cargos foram distribuídos entre partidos como forma de manter apoio parlamentar. Estava inaugurado, no período democrático, o velho toma lá da cá que marcaria a política brasileira nas décadas seguintes. Ramatiz explica que quando um país conquista a liberdade política, mas não amadurece espiritualmente, acaba trocando apenas os personagens, sem mudar o enredo. Foi exatamente o que ocorreu. Saíram os generais, entraram os políticos civis, mas as práticas de poder pouco se transformaram. Collor, de 1990 a 1992. O Caçador de Marajás. Em 1989, após décadas sem voto direto para presidente, o Brasil elegeu Fernando Collor de Mello, jovem e carismático, que se apresentava como caçador de Marajás. Contudo, logo em seu primeiro dia de governo, Collor decretou o confisco da poupança, medida impopular que arruinou famílias e empresas. A inflação disparou, ultrapassando 1000% ao ano, e milhões perderam sua estabilidade financeira. Seu governo mergulhou em escândalos de corrupção, e em 1992 foi alvo de um processo de impeachment. Renunciou na tentativa de evitar a destituição, mas ainda assim perdeu os direitos políticos. André Luiz, através de suas observações sobre a vida humana, nos lembra que os abusos da ganância sempre encontram correção no tempo. Collor representou o egoísmo e a pressa de uma geração que queria resultados rápidos, mas sem ética. Itamar Franco, de 1992 a 1995. O Plano Real. Com a saída de Collor, assumiu o vice Itamar Franco. Seu governo foi relativamente discreto, mas trouxe uma das maiores conquistas da história recente, o Plano Real. Elaborado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano estabilizou a moeda e controlou a inflação. Foi uma vitória importante, que trouxe de volta previsibilidade à economia. Contudo, ao mesmo tempo, a política seguia dominada por trocas de favores.
O sistema se consolidava como um modelo em que a governabilidade dependia da distribuição de cargos, verbas e ministérios aos partidos. Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. Estabilidade e velhas práticas. Eleito presidente, FHC governou por 2 mandatos. Seu maior mérito foi manter a estabilidade monetária, atraindo investimentos estrangeiros e promovendo privatizações de estatais. Mas a contrapartida foi a consolidação da política de troca de favores. Ministérios e empresas públicas foram loteados entre aliados. Era comum ver ministros sem qualquer experiência técnica, indicados apenas por afinidade partidária. Esse modelo abriu caminho para o fortalecimento da corrupção sistêmica. O país se modernizava em alguns aspectos, mas a ética continuava ausente dos bastidores do poder. Divaldo Franco advertia que, quando a sociedade se acomoda diante da corrupção, torna-se cúmplice dela. A omissão moral gera legitimação da injustiça. Foi o que ocorreu no Brasil. Muitos se calaram diante das práticas políticas, acreditando que pelo menos havia estabilidade econômica. Do ponto de vista espiritual, a redemocratização foi um período de aprendizado coletivo. O Brasil experimentou a liberdade política, mas ainda não havia aprendido a usar essa liberdade com responsabilidade. Chico Xavier lembrava que a democracia, sem fraternidade, corre o risco de degenerar em corrupção e demagogia. O Brasil, nesse período, teve avanços, mas também plantou as sementes da crise que viria a explodir nos anos seguintes. Emmanuel nos ensina: não basta conquistar a liberdade, é preciso conquistar a consciência. E a consciência nacional ainda estava em formação. Em 2003, após 3 tentativas frustradas, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-metalúrgico e líder sindical, assumiu a presidência da República. Sua eleição foi saudada por milhões como a chegada do filho do povo ao mais alto cargo da nação. Para muitos, era o símbolo da ascensão das classes populares e da justiça social. No entanto, por trás da imagem de prosperidade, consolidava-se um projeto de poder sustentado por um sistema de corrupção sem precedentes. O governo multiplicou o número de ONGs, sindicatos e estatais, criando uma máquina pública pesada e cara. As empreiteiras, já próximas do Estado desde os anos de Juscelino, tornaram-se peça central no esquema. Financiavam campanhas, pagavam propinas e recebiam em troca contratos bilionários de obras públicas. Esse modelo foi exportado para outros países de orientação ideológica semelhante, transformando a corrupção em um produto de exportação. Escândalos como o Mensalão mostraram a prática de compra de apoio parlamentar. Posteriormente, a Operação Lava Jato revelaria o alcance gigantesco do esquema, com desfalques bilionários em empresas como a Petrobras e no BNDES. Ramatiz advertia que, quando uma sociedade se rende à ilusão do assistencialismo desmedido, sem responsabilidade e ética, cria-se uma falsa sensação de prosperidade. É como um fogo de palha, ilumina por um instante, mas logo deixa cinzas. Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Em 2011, Lula conseguiu eleger sua sucessora, Dilma Rousseff, ex-guerrilheira da década de 1970, ministra de Minas e Energia e da Casa Civil em seu governo. Dilma assumiu com a promessa de continuidade, mas rapidamente mergulhou o país em uma das maiores crises de sua história. Seu governo foi marcado por recessão econômica, queda histórica do PIB e retração de mais de 9% no PIB per capita, escândalos de corrupção, desfalques bilionários no BNDES, fraudes na Petrobras, superfaturamento de obras, impopularidade crescente, discursos confusos e desastrosos, que se tornaram piada nacional. Culturalmente, o período também viu a decadência se acentuar. Músicas com apologia às drogas ganhavam espaço, o funk se consolidava como produto de massa, e a televisão de maior audiência do país, a Rede Globo, recebia vultosas verbas públicas para reforçar uma agenda que muitos consideravam contrária aos valores da família. Como alertava Divaldo Franco, a inversão de valores é sempre um sintoma grave de decadência social. Quando a família perde seu valor, a pátria deixa de ser respeitada e a ética é relegada, a sociedade mergulha no caos moral.
Com a crise econômica e os escândalos de corrupção cada vez mais evidentes, a pressão social cresceu. Manifestações multitudinárias tomaram as ruas em 2015 e 2016, pedindo sua saída. Em agosto de 2016, Dilma sofreu impeachment, acusado de crime de responsabilidade nas chamadas pedaladas fiscais. O vice-presidente Michel Temer assumiu o cargo até 2018. Chico Xavier lembrava que o poder é empréstimo da vida, e não conquista definitiva. Os anos de Lula e Dilma mostraram como líderes humanos podem confundir o poder temporário com a autoridade eterna, esquecendo-se de que um dia prestarão contas, não apenas à justiça dos homens, mas à justiça divina. Emmanuel ensina que a corrupção é sempre um reflexo do egoísmo. No Brasil, o egoísmo coletivo se manifestou na forma de uma máquina política que enriquecia poucos às custas de muitos. Valdo Vieira, com sua linguagem analítica, diria que a psicosfera do país, nesse período, foi contaminada pelo campo energético da cleptocracia, consciências ligadas entre si por laços de interesse e corrupção, gerando um padrão vibratório denso que afetava toda a nação. Ramatiz completaria que esses ciclos, embora dolorosos, fazem parte da pedagogia da vida. Quando uma nação insiste no erro, o sofrimento coletivo surge como forma de despertar espiritual. Michel Temer, de 2016 a 2018. Após o impeachment de Dilma Rousseff, quem assumiu a presidência foi o vice Michel Temer. Seu governo ficou marcado pela tentativa de estabilizar a economia e pela aprovação de algumas reformas, mas também pelo desgaste da política tradicional. Temer foi alvo de denúncias e gravações comprometedoras, que corroeram sua popularidade. Para muitos, representava a velha política em sua versão mais explícita: o jogo de bastidores, os acordos escusos, a articulação silenciosa que pouco dialogava com a população. Se por um lado trouxe certa previsibilidade econômica, por outro aprofundou o sentimento de desconfiança do povo em relação às instituições. Em meio a esse cenário, o Brasil acompanhava o desenrolar da Operação Lava Jato, conduzida pelo juiz Sérgio Moro, com o apoio do procurador Deltan Dallagnol e do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A Lava Jato revelou um esquema bilionário de corrupção que envolvia empreiteiras, estatais, políticos e partidos de diferentes matizes ideológicos. O país assistiu, pela primeira vez em sua história, à prisão de empresários poderosos e até mesmo de um ex-presidente. Lula foi condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Milhões de brasileiros foram às ruas em apoio à Lava Jato, acreditando que finalmente a justiça estava sendo feita. Houve um sentimento coletivo de esperança, como se o Brasil tivesse encontrado um novo caminho ético. Porém, esse sentimento não duraria. Em 2019, o STF anulou as condenações de Lula, alegando questões processuais. Para muitos, foi uma decepção, a sensação de que também a justiça tinha sido corrompida. Chico Xavier já advertia: na Terra, a justiça dos homens é falha, mas ninguém escapa à justiça divina. O episódio da Lava Jato mostrou que, mesmo quando tribunais humanos parecem falhar, a lei de causa e efeito continua atuando, invisível, mas implacável. Nesse contexto de descrédito da política tradicional e de frustração com a corrupção sistêmica, surgiu a figura do deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Ex-capitão do Exército, Bolsonaro havia exercido 7 mandatos consecutivos na Câmara, mas até então era visto como político de pouca expressão. No entanto, seu discurso direto, patriótico e anticorrupção encontrou ressonância em uma sociedade cansada de escândalos. Durante a campanha de 2018, Bolsonaro sobreviveu a um atentado à faca em Juiz de Fora, episódio que quase lhe tirou a vida, mas que reforçou ainda mais sua imagem de escolhido ou protegido por uma missão. Eleito presidente, iniciou seu governo em 2019 com a promessa de romper com o modelo de corrupção e aparelhamento do Estado. Ao contrário de seus antecessores, montou um ministério predominantemente técnico, reduzindo o espaço para indicações políticas. Seu governo também rompeu com a dependência da mídia tradicional, utilizando a internet e as redes sociais como canal direto com a população. Pela primeira vez,
Os grandes veículos de comunicação não detinham mais o monopólio da narrativa. Ramatiz explica que sociedades, quando atingem o ponto máximo da corrupção, clamam por líderes que simbolizem ordem e moralidade. Porém, esses líderes não surgem como salvadores, são apenas reflexo da psicosfera coletiva. Divaldo Franco adverte que todo messianismo político é perigoso, porque tende a transformar homens falíveis em mitos infalíveis. Isso gera fanatismo e impede o discernimento. Valdo Vieira, por sua vez, interpretaria a ascensão de Bolsonaro como um fenômeno energético. A internet e as redes sociais mudaram a psicosfera informacional do país, permitindo que milhões acessassem novas fontes de informação e rompendo o monopólio mental exercido pela mídia. Chico Xavier lembrava sempre: não são os governantes que farão o Brasil melhor, mas sim a melhoria íntima de cada coração. O período da Lava Jato e o início da era Bolsonaro mostraram que, apesar das mudanças políticas, a verdadeira transformação ainda depende da reforma ética e espiritual do povo. O ex-capitão do Exército, que sobrevivera a um atentado durante a campanha, apresentava-se como patriota, anticomunista e defensor da família e dos valores conservadores. Logo no início, rompeu com práticas tradicionais da política, nomeou ministros técnicos em áreas estratégicas, reduziu gastos públicos e limitou o loteamento de cargos entre partidos. Essa postura, inédita na nova república, foi saudada por muitos como sinal de moralização. Contudo, enfrentou resistência ferrenha no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, STF. Muitos parlamentares e ministros do Judiciário viam em sua condução uma ameaça ao equilíbrio de poderes. Ao mesmo tempo, a mídia tradicional, que havia recebido vultosos recursos em governos anteriores, tornou-se crítica implacável de sua gestão. Bolsonaro encontrou nas redes sociais sua principal trincheira. Foi o primeiro presidente a governar em tempo real, falando diretamente com a população por transmissões ao vivo, dispensando intermediários. Essa estratégia reduziu a influência da mídia tradicional, que pela primeira vez perdeu o monopólio da narrativa. Valdo Vieira observava que a informação, quando descentralizada, transforma-se em um campo energético multidimensional. Cada consciência passa a emitir e receber ondas de influência, alterando a psicosfera coletiva. O fenômeno Bolsonaro só pode ser entendido nesse contexto. Em 2020, a pandemia da Covid-19 atingiu o mundo e trouxe enorme desafio político ao Brasil. Enquanto parte da população apoiava a ênfase do governo na liberdade, outra parte criticava a condução e pedia medidas mais rígidas. O debate em torno de vacinas, medicamentos e estratégias de enfrentamento tornou-se palco de disputas ideológicas. O governo Bolsonaro adotou postura de defesa da liberdade individual contra medidas restritivas severas. O STF, por outro lado, concedeu autonomia a governadores e prefeitos para decidirem sobre isolamento, fechamento de comércios e escolas. Essa fragmentação de decisões gerou caos administrativo e ampliou a polarização. Divaldo Franco lembrava que, em momentos de crise, a verdadeira cura não está apenas em vacinas ou medidas políticas, mas na capacidade da sociedade de cultivar solidariedade e empatia. A pandemia revelou tanto a luz da fraternidade, em iniciativas de auxílio mútuo, quanto a sombra do egoísmo e do fanatismo. Durante seu mandato, Bolsonaro conseguiu reduzir índices de corrupção dentro do executivo, equilibrar contas públicas e promover avanços em infraestrutura e agropecuária. Por outro lado, teve pautas bloqueadas no Congresso e enfrentou atritos constantes com o Judiciário. A polarização chegou a níveis extremos, dividindo famílias, amigos e até comunidades religiosas. Ramatiz advertiria que, quando a política se torna uma religião sem espiritualidade, a obsessão coletiva se instala. O Brasil viveu, nesse período, a materialização dessa advertência. Milhões de cidadãos passaram a enxergar adversários não como opositores, mas como inimigos existenciais. O pleito de 2022 foi considerado a eleição mais polarizada da história do Brasil. De um lado, Lula retornava ao cenário político após ter suas condenações anuladas pelo STF. De outro, Bolsonaro buscava a reeleição. A campanha foi marcada por confrontos intensos, acusações mútuas e debates inflamados.
Lula venceu por margem estreita. Para milhões de brasileiros, o resultado foi legítimo. Para outros, restaram dúvidas e desconfianças em relação ao processo eleitoral, especialmente diante do protagonismo do TSE, que passou a regular redes sociais, punir desinformação e limitar conteúdos. Emanuel ensina que a verdade nunca precisa temer a luz. O excesso de censura, ainda que com a intenção declarada de proteger a democracia, levantou questionamentos sobre até que ponto a liberdade de expressão estava sendo respeitada. A tensão acumulada explodiu em 8 de janeiro de 2023, quando milhares de manifestantes em Brasília invadiram e depredaram prédios dos 3 poderes. As imagens correram o mundo e foram classificadas como atos antidemocráticos. O episódio resultou em prisões em massa, processos coletivos e forte reação do judiciário. O STF assumiu protagonismo inédito, conduzindo não apenas julgamentos, mas também a narrativa pública sobre os acontecimentos. Do ponto de vista espiritual, Chico Xavier já havia alertado que o fanatismo é um dos maiores perigos da humanidade. Toda vez que a fé se converte em violência, o Cristo é novamente crucificado. O 8 de janeiro simbolizou exatamente isso, a perda do discernimento em meio à paixão política. Ramatiz completaria que não se tratou apenas de uma crise institucional, mas de um sintoma vibracional. As multidões em transe mostraram como a psicosfera nacional estava carregada de ressentimento, medo e ilusão. De 2019 a 2023, o Brasil viveu intensas transformações. O governo Bolsonaro quebrou paradigmas e expôs a fragilidade das instituições. As eleições de 2022 e o 8 de janeiro mostraram que a democracia brasileira ainda busca maturidade. No plano espiritual, esses anos revelaram que o Brasil está em prova coletiva, escolher entre ódio e fraternidade, entre fanatismo e lucidez. Após as turbulências de 2022 e o episódio de 8 de janeiro de 2023, o Brasil entrou no radar internacional não apenas por sua dimensão continental e importância econômica, mas sobretudo pelo impacto político e institucional de suas escolhas. A polarização, antes vista como uma disputa interna, passou a ser acompanhada de perto por outras nações. Afinal, o Brasil é o maior país da América Latina, dono de imensas riquezas naturais, e considerado por muitos autores espirituais como o coração do mundo e pátria do Evangelho. Como ensinava Chico Xavier, o Brasil tem uma missão espiritual perante a humanidade. Por isso, suas crises políticas não são apenas locais, têm repercussões globais no campo vibracional. Entre 2023 e 2025, o STF e o TSE consolidaram seu protagonismo. Regulação de redes sociais, julgamentos de manifestantes do 8 de janeiro, decisões sobre liberdade de expressão e até sobre economia, ampliaram a percepção de que o judiciário se transformou em ator político central. Para alguns, isso representou uma proteção da democracia. Para outros, um excesso de poder que desequilibrou a harmonia entre os 3 poderes. Emanuel ensina que quando a justiça se transforma em poder, corre o risco de se afastar da verdade. O desafio do Brasil nesse período foi justamente reencontrar o equilíbrio entre justiça, liberdade e responsabilidade. Em 2025, um episódio trouxe o país ao centro das atenções. Nomes de autoridades brasileiras apareceram ligados à Lei Magnitsky, legislação internacional que pune violações de direitos humanos e corrupção sistêmica. A inclusão de brasileiros em listas de sanções foi recebida como um sinal de alerta. Pela primeira vez, corrupção e abuso de poder praticados em território nacional poderiam gerar consequências diretas fora do país: bloqueio de ativos, restrições diplomáticas, perda de credibilidade internacional. Ramatiz nos lembra que as nações também têm karmas coletivos, e quando se corrompem, atraem correções externas que lhes forçam o despertar. A Lei Magnitsky funcionou como esse espelho, mostrou que o Brasil não está isolado e que suas escolhas ecoam no concerto das nações. No campo econômico, o país enfrentou inflação alta, juros elevados e perda de credibilidade em investimentos. A dependência de commodities continuou, enquanto a indústria sofria com falta de competitividade. No cenário internacional, o Brasil buscou manter alianças com países de diferentes blocos, mas a polarização interna enfraquecia sua imagem.
Valdo Vieira interpretaria esse quadro como reflexo da psicosfera desorganizada. Quando uma nação vibra em polarização extrema, sua energia coletiva afeta não só sua política interna, mas também sua inserção no contexto global. A trajetória política do Brasil, de 1889 até 2025, revela um enredo cheio de paradoxos: golpes e eleições, ditaduras e redemocratizações, milagres econômicos e recessões devastadoras, líderes exaltados como heróis e depois julgados como vilões. Cada período trouxe suas mentiras e verdades. A República Velha dizia ser democrática, mas mantinha o voto de cabresto. O Estado Novo falava em ordem e progresso, mas sustentava-se na censura. O regime militar defendia a segurança nacional, mas sacrificava liberdades. A Nova República prometeu justiça social, mas institucionalizou a corrupção. A democracia recente se apresenta como garantidora da liberdade, mas cada vez mais flerta com o controle de narrativas. O Brasil, em sua história política, parece oscilar sempre entre a esperança e a decepção. Mas esse é apenas o plano visível. No plano espiritual, cada ciclo foi mais do que um evento político, foi uma lição coletiva. A história mostra que o Brasil sobreviveu a impérios, revoltas, ditaduras, corrupções e polarizações. Sempre sangrando, mas sempre renascendo. No entanto, como ensina o Cristo, cada renascimento é uma oportunidade de despertar. O futuro do Brasil não está apenas nos palácios de Brasília, nas urnas ou nos tribunais. Está no íntimo de cada cidadão. Se cada brasileiro escolher vibrar no amor, na lucidez e na ética, estaremos escrevendo não apenas uma nova fase política, mas um novo capítulo espiritual da humanidade. E, como dizia Chico Xavier, o bem vencerá na terra. Mais cedo ou mais tarde, mas vencerá. Cabe a nós decidir se esse mais cedo já começou.